tarde, pessoal. Tarefa, hein? Depois do almoço. Isso foi covarde. Bom, pessoal, esse vídeo é um experimento. Isso é uma tarefa inglória. Falar de um tema técnico, acadêmico, depois do almoço. Vai ser preciso de botar ali o ressuscitador. Porque vai ter gente entrando em coma, provavelmente. É uma alegria estarmos aqui numa confraternização como essa. Às vezes a gente não consegue avaliar o valor que tem uma coisa dessa. As palestras que nós vimos hoje pela manhã e ontem à noite, por exemplo, a gente vai dormir com barulho na cabeça. Quantos conceitos trabalhados, reavaliados, observados por outros ângulos de visibilidade. Isso é muito bom. Toca para mim a parte de falar sobre a filosofia e a contribuição. Mas como o pessoal já quase todos eles, eu até tinha colocado aqui no Livro dos Espíritos, marcada a questão. Eu vou poupar vocês, porque eu acho que vocês já sabem de cor, eu acho que não vai precisar daquela questão mais. Vocês sabem qual que é a resposta, não sabe? Qual que é a resposta? Só para checar. Isso. Então nós vamos tentar mudar um pouquinho. Mas isso aqui é para depois. E tentar mudar o jeito de falar, e vou pegar aqui como referência, nós temos um grupo de estudos lá em casa, lá na nossa casa, funciona nas quintas e sextas. E o grupo nosso, aberto, quem quer participar, participa. Nós temos um trabalho de estudos, e um deles é estudar ética, estudar relações humanas. Então nós vamos tentar passar, em rápidas pinceladas, como é bonito você, como observador, como um estudioso do pensamento humano, como é que as pessoas mudam a maneira de enxergar a realidade ao longo do tempo. E às vezes a gente pensa que muda, não muda nada, porque nós estamos vivenciando todas as formas de pensar humano, nós estamos com elas incorporadas em nós. Às vezes a gente repete a maneira de agir, a gente não sabe dar o nome, mas que tem um nome, tem. Todas as ações que a gente pratica, elas têm na base alguém que já pensou sobre a maneira de agir dessa forma. Muito pouca coisa, tem que ser muito novo para a gente não ter esse tipo de relacionamento. Por exemplo, se eu falar para você que tinha um celular, que você passa o dedinho e ele muda, aí é novo. Como é que você lida com isso é novo. Como é que você age com isso, qual que é o dever agir sobre isso, é novo. Mas o ser humano que está mexendo com o dedinho lá no celular é o mesmo ser humano. Se você der corda para ele, ele xinga alguém que está lá no outro lado do celular. Ele quer brigar. Se tomar o espaço dele, se mexer com seus interesses particulares, ele vai brigar. É o mesmo ser humano. Então, e é gostoso você ver como é que funciona isso. Você pega lá, em termos de ética, nós temos que ir lá no pensamento grego. Se possível, vai até no pensamentos antes de Sócrates, ou pensamentos pré-socráticos. Uma das figuras expoentes é Pitágoras, o grupo que gerenciava aquele tipo de pensar. Como a moral e a maneira de entender o mundo na Grécia é
cósmica. Vocês sabem como é que funcionou isso, né? No princípio era caos, Deus caos, depois é Gaia, que é a terra. Caos é o abismo profundo, a ausência de chão. E Gaia é a terra, é a presença de chão, é onde você pisa, é onde você tem segurança de pisar. E esses deuses, né, estavam estruturados e foram tendo filhos, 12 filhos, 6 mulheres e 6 homens. E as coisas começaram a acontecer, é riquíssima essa... Até que Zeus aparece, que é neto de Gaia. Ele ajunta um exército para lutar contra os titãs, seus antepassados, e guerreia. E na guerra eles ganham, e aí coloca ordem na casa, cria o cosmos, fica tudo, né, tem o seu lugar natural. Por isso que a ética dos gregos, a pergunta básica é: qual que é a vida boa? Qual que é a vida que deve ser vivida? A vida que vale a pena ser vivida? Sempre a resposta para eles é como se precisasse encaixar você nessa totalidade cósmica. Você tem que encontrar o seu espaço, o seu lugar nessa máquina cósmica, como uma peça. Você encontrando essa peça, você está realizando, você está atualizando a sua virtude, as suas virtudes. Então, ética das virtudes, que em Pitágoras era a busca dessa divindade, a busca da consolidação desse pensamento. E é por isso que ele trazia a matemática como uma via para você chegar a isso. A própria palavra teoria, às vezes, se você for decodificar a palavra teoria, você vai ver que é tentativa de ver Deus, é tentativa de compreender Deus, de chegar à verdade. Então, a busca da verdade é uma coisa extraordinária para os gregos antigos. E a matemática te ajudava para Pitágoras. E os pensamentos são cada vez mais loucos. E o pior é que cada um que você lê, você fala assim: o cara tem razão. Você fala: esse cara está certo. Parmênides, por exemplo, ele surgiu com o princípio da identidade. Olha o princípio da identidade. O que é, e o que não é, não é. Gostaram do homem? Está vendo como é que o negócio? A gente gosta deles. Só que não é tão simples como a gente está pensando, não. O que é e o que não é, não é. Olha onde é que Parmênides vai chegar. Se o que é e o que não é, não é, então o que é nunca pode chegar ao não é. Então não existe movimento. O movimento é uma ilusão. E vem o discípulo dele, Zenão, e prova. Se você pega essa garrafa e põe aqui, você está ali do ponto A até o ponto B, do ser, né, aquilo que é e aquilo que não é. Como aquilo que é não pode chegar naquilo que não é, porque o que é, para você sair dali e chegar até aqui, você tem que percorrer a metade do caminho. Se tem 2 metros, você tem que percorrer 1 metro. Mas só que, para você percorrer de lá até 1 metro, tem que percorrer a metade do caminho, meio metro. Só que, se você quiser percorrer meio metro, você tem que percorrer primeiro 25 centímetros.
E ele vai fazendo isso até chegar e vai falar, não estou falando para vocês? Não há movimento. Ele te dobra ou não dobra no papo? Dobra. E aí vem o outro, Heráclito, e fala, não, tudo é mudança, tudo é movimento. Você está doido? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você entra no rio, sai do rio. Na hora que entrar de novo, o rio é outro, você é outro. Você já tem a primeira experiência de entrar no rio. Você fica apaixonado com esses caras. Mas o que importa para nós é a ética das virtudes, o início do nosso trabalho aqui, que vai com a grande figura que é Pitágoras. Aliás, é por causa desse princípio da identidade de Parmênides e Zenão que Platão chega à concepção do mundo das ideias. Porque parte daquele princípio, o que existe primeiro é a ideia. Você pode ter 1000 galinhas diferentes, mas se eu te perguntar e te mostrar uma galinha, por mais diferente que ela seja, você vai olhar e vai, é galinha. Então o que é que existe antes de você constatar que aquela galinha é galinha? Você tem a ideia de galinha. E é essa ideia que é o que prevalece. A galinha verdadeira não passa de uma sombra daquilo que você tem como ideia de galinha. É por isso que você vai buscar na realidade aquilo que é. Então, o que é ser um ser humano? Qual é a boa vida? Olha como é que funciona. Está na natureza e você tem que se encaixar nessa natureza, né? E Pitágoras vai trabalhar isso de forma brilhante. É a ética das virtudes. Chega a tal ponto que ele coloca, por exemplo, que tem olho virtuoso. O que é o olho virtuoso? É o olho que é mais olho. O olho que tem a maior incidência de essência do que é um olho. A ideia original do que é um olho. E o olho serve para quê? Tem uma finalidade. Ele se encaixa no universo. Ele é exatamente a parte constitutiva e faz exatamente aquilo que ele tem que fazer. É daí que os gregos justificam a escravidão, por exemplo, porque tem seres humanos para mandar, seres humanos para ser escravos, seres humanos para ser isso. Cidadãos, não cidadãos, participam, não participam. Ética das virtudes. E vai passando. É por isso que o pensamento cristão dá um tranco na cabeça da gente. Porque se lá você tem que pensar o homem como parte de uma totalidade, que se encaixa, que se ajusta, Jesus chega e vira e fala, não, você tem que prestar atenção em você. O ser humano muda completamente de uma totalidade para uma responsabilidade pessoal, individual. Você vai nos indivíduos. Tanto é que na parte em que Jesus estava lá e o pessoal porque queria apedrejar uma mulher adúltera, eles já estavam preparadinhos para apedrejar a mulher adúltera. Aí quando chegaram perto dele, fala, a lei diz, da comunidade diz que tem que ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério. E Jesus, nem te ligo. Continuou ali, abaixou, começou a desenhar no chão, escrever. Né? Dizem as más línguas que ele estava escrevendo algumas coisas assim como corrupto, não sei o quê, adúltero. E o pessoal dava uma passada, dava uma olhada. Não, mas não é.
E Jesus faz exatamente essa transição aqui, ó. Ele tira da sociedade e vai para a individualidade e a responsabilidade individual. Ou seja, é muito maior isso do foro íntimo da individualidade do que a totalidade ali na sociedade. E olha para você ver como é que é o contrário. Sócrates morreu por causa de um princípio moral que era as leis da cidade. Ele foi condenado por desrespeitar as leis da cidade. Então, quando eles ofereceram para ele fugir, ele falou: não, eu não posso desrespeitar as leis da cidade, eu tenho que morrer então. Ele tirou um princípio de sobrevivência, que era um princípio ético, um princípio moral, de sobrevivência, de preservação da própria vida, e deu mais valor nas leis sociais, nas leis da cidade, do que na vida dele. E Jesus, naquele outro momento, já fala: as leis dizem isso, mas eu digo, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo começou a olhar para dentro de si mesmo, o foro íntimo, e fazer a balança. A lei da cidade é mais importante ou menos importante do que o indivíduo? Olha o tranco na cabeça. Isso aliado ao peso filosófico de sair de uma constituição de totalidade na natureza e você é apenas uma peça, você traz para a individualidade e, consequentemente, cria um conceito que chama-se humanidade. E aí você estabelece a igualdade entre os seres humanos. Não. Tudo numa cacetada só. Igualdade, responsabilidade individual, filosofia cristã. Bom, pessoal, Dá uma... Ô Carlos, não é agora não, Carlos, espera aí. Aí, olha que maravilha. E aí você vai para os modernos já começam a pensar a ética. A pergunta continua sendo a mesma. Esse vídeo é... Qual que é a vida que merece ser vivida? Qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Só que já com os modernos, a gente começa nas estruturas, né? São blocos, grupos, que a gente chama de éticas consequencialistas. E na ética consequencialista, por exemplo, aqui nós, pegando na minha colinha aqui, ó, as teorias consequencialistas, você tem dois modos. Um, que é o seu nome mais conceituado, é Maquiavel, que o pessoal falou aqui mais cedo, que é aquela em que a vida boa é a vida que é vivida, ou a ação que é praticada pela pessoa que quer realizar alguma coisa, ou que quer conseguir alguma coisa. A ação boa é aquela que produz uma consequência que ele queria antes de agir. No mundo nosso aqui, nós conhecemos isso como política de resultados. Se o resultado é aquilo que você quer, pragmatismo puro. Nome expoente, Maquiavel. Ação boa, consequência boa. Ação ruim, consequência ruim. Ou, muito fácil de entender isso aí. Teorias consequencialistas. Eu me lembro de uma historinha que eu li na internet, que o mundo espiritual agora está utilizando essa política de consequencialista e com foco no resultado. Tinha duas moças, duas senhoras, se não me engano chamava Sônia
O nome não importa. Uma era irmã de caridade. Vivia o dia inteiro rezando, nossa, que gostosura de oração. E a segunda era motorista de táxi. Barbeira. Muito barbeira. E as duas desencarnaram no mesmo tempo. Na hora que chegou no mundo espiritual, que chegou lá na mesa de recepção, a primeira Sônia que apareceu foi a irmã de caridade. Pessoal, a senhora ainda vai ter que passar um tempo no umbral. Mas como? Eu, fiz isso, fiz aquilo outro. Mas está escrito aqui que é assim e vai ser assim. E aí logo a seguir veio a outra Sônia, que era motorista de táxi, inclusive a irmã conhecia ela, era famosa. Quando ela entrava com o táxi dela numa rua, nossa, saía gente para tudo enquanto é lado, de medo. E aí na hora que ela chegou lá, o recepcionista falou assim: a senhora, beleza, a senhora está tudo bem, a senhora já pode se encaminhar para o céu, já está tudo arrumadinho para a senhora lá. Aí a irmã falou: pera, tem um trem errado. E eu compreendo, às vezes o mesmo nome, vocês devem ter confundido. Não tem confusão nenhuma, não. A política aqui agora é política de resultados. É pragmatismo maquiavélico. Tem que conseguir o que precisa conseguir, custe o que custar. Enquanto a senhora só ficava rezando, a senhora não fazia os outros rezarem. Agora ela, quando apontava numa esquina, só precisa ver o tanto de oração que esse povo fazia, de medo. Então, em última instância, ela fez muito mais gente entrar em oração do que a senhora. Está vendo? Isso é que é o tal do pragmatismo maquiavélico. Teoria ética das consequências. Age bem quem consegue aquilo que queria antes de agir. Ponto. Se você traduz isso para a nossa vidinha cotidiana aqui, um bom vendedor, então, quem que é? O que vende. Aliás, o que interessa nem é você conhecer o vendedor, é só saber. Vendeu, quanto? Tanto. O cara é bom. Nem conhece. Não precisa conhecer. Por quê? Porque o ato não interessa. O que interessa é a consequência do ato. Isso é maquiavelismo. A campanha foi uma maravilha. Elegeu? Não interessa. A campanha foi uma porcaria. Elegeu? Beleza, valeu. É assim, ética, teoria consequencialista, pragmática, que muita gente confunde com utilitarismo, que é outra teoria, mas essa já vem da Inglaterra. Stuart Mill e Jeremy Bentham são os seus nomes exponenciais, que diz o seguinte: não, age bem, é aquele que provoca boas consequências, mas só que essas consequências não pode gerar só o êxito do agente. Ela tem que provocar a maior felicidade possível entre o maior número de pessoas que estiver sendo afetada pela ação. Essa é a ética utilitarista. Ainda continua sendo ação boa, consequência boa, ação ruim, consequência ruim. Às vezes você pensa que
utilitarismo e pragmatismo é a mesma coisa? Não. Utilitarismo é uma moral altruísta, porque pensa naqueles que estão sendo afetados e o maior número deles. Pragmatismo pensa apenas no benefício do agente. Deu para diferenciar? É uma moral, então, egoísta. Você pode categorizar como uma moral egoísta. Bom, a outra parte das consequências seria, aqui que o pessoal já mostrou aqui mais cedo, a deontologia, ou moral de princípios. Figura exponencial, Kant. O valor da ação não está na consequência. O que acontece como consequência da ação não importa. Para que a gente possa atribuir valor a uma ação, não importa a consequência da ação, o que importa é a sua intenção na ação. Às vezes você pode até dar uma cesta básica para uma família, mas qual que é a sua intenção? Tem gente que dá a cesta básica e olha para o lado assim, se o anjo guardião estiver por perto, né, não pode esquecer disso, senão ele tem que anotar lá. A pergunta que eu falei para vocês, que não é para a gente olhar mais, qual que é? 808, 9? E qual que é o grande problema lá? Qual que era o grande problema lá, gente? O interesse pessoal. Quando você dá uma cesta básica, pensando, a sua intenção é pegar uns bônus horas lá no mundo espiritual, de pessoa. Como é que aquele menino falou hoje, que tem um cartão fidelidade de bônus horas? Pois é. A intenção equivale. Quando você pega, por exemplo, essas maneiras de pensar, a gente analisa as nossas ações no cotidiano e como que você classificaria suas ações? Às vezes nós ainda estamos agindo à moda platônica, à moda aristotélica. Às vezes nós agimos à moda maquiavélica, quando só nós queremos o benefício. Às vezes nós agimos pensando no bem de todos. Consequências. Nós estamos aí agora. Imagine se as pessoas começam, existem filmes que retratam muito bem, e você assiste o filme e fica, você, às vezes tem uma certa dificuldade de determinar que tipo de pensamento que está por trás desse filme. Vocês assistiram um filme que chama-se Epidemia, Morgan Freeman? A decisão já estava tomada, vocês lembram que a decisão estava tomada para bombardear um local que tinha 600 mil pessoas, ou 600 pessoas, se não me engano, que estavam contaminadas por uma epidemia. Por quê? Que tipo de moral que é? Por exemplo, você mata 600 para salvar e fazer feliz o resto da humanidade. Qual que é a moral? Utilitarista.
Você está querendo fazer a felicidade de um maior número de pessoas. Isso é tão comum na nossa vida, por exemplo, que tem empresas que colocam lá os banners, né? Bom atendimento, mas não sei o quê, político, vai colocando, vai listando. Aí lá embaixo, foco no resultado. Matou o resto. O professor Clóvis falou, matou o resto. Para que colocou o resto? Porque quando você foca, significa que só ali está nítido. Focar não quer dizer isso? Então, só ali interessa. Se você coloca um monte de coisas, mas no final coloca foco no resultado, significa que você matou o resto das coisas que estavam lá. Vão ficar ofuscadas as coisas que estão lá. Então, podia ter colocado apenas foco no resultado. Que tipo de moral é essa? Se o foco é no resultado, então a ação não interessa. Essa palestra minha aqui, ela é boa ou ruim? Se for do ponto de vista pragmático, maquiavélico, ela será boa se eu sair daqui satisfeito porque consegui o que eu queria. Eu queria ir lá passar tal e falar, acabei de falar, pronto, até logo, benção. Pragmatismo. Mas se o foco for a felicidade do maior número de pessoas, for o cliente, né? Vocês são meus clientes aqui agora, se for a felicidade da maior quantidade, inclusive a mim, a moral já passa a ser o quê? Aliás, eu até vi aí que está correndo um papelzinho de avaliação aí. Isso é representação de que tipo de moral? Consequencialista, utilitarista. Vocês, a ação minha não vale pela ação. O que vale, só vocês vão dizer. Na hora que acabar a palestra, que vocês pegaram o negócio, o Zé foi, aí que eu vou ter a minha avaliação. Está ficando complicado? Eu estou pelejando para simplificar esse trem, gente. Eu estou tentando fazer palestra depois do almoço, num tema desse, é dureza. É dureza. Mas aí você chega lá e fala assim, o vendedor vendeu, é bom. O cara é bom. O cara vende, bateu metas, atrás de metas. O cara sai daqui com a faca no dente, cara, sangue nos olhos. Ele vai vendendo. Só que o cara mente. Interessa? Se o seu foco é no resultado, interessa se o cara mente? Interessa se o cara fala bem do produto, sendo que o produto é ruim? Vocês estão vendo as implicações éticas que existe atrás de cada maneira de entender a realidade? Se o foco é no resultado, a ação em si não tem valor nenhum. Ela não é avaliada, não é pela ação praticada, mas sim pelo resultado. É o contrário quando você lida com a deontologia ou a ética dos princípios. Não, as consequências não têm nada a ver. O que interessa é o valor da ação em si. Ela vale por si mesma. E como é que você avalia isso? Por princípios. Tem que seguir princípios. Para dar aula, para fazer uma palestra, você tem princípios que norteiam a chamada boa aula, a aula excelente. Tem até ciência aqui que estuda isso. Chama-se didática. Aí você é avaliado. Então aqui, se você quer avaliar uma palestra à moda kantiana,
O que vocês têm que fazer? Vocês avaliam o palestrante ou o professor, ou avaliam o resultado dos... Eu não estou escutando. Bom, então nós começamos a entender o que são os princípios. A doutrina espírita nos coloca diante de reflexões. Nós temos no livro dos Espíritos 10 capítulozinhos, que são as leis morais. Se são leis morais, então a gente fica pensando, mas se são leis morais, então onde é que estão os princípios éticos? Estão lá. É o que sustenta esses princípios morais. Estão lá. Você tem que perceber como entender. Por que não está explícito lá? Porque a doutrina espírita é uma filosofia moral. E por ser uma filosofia moral, ela não pode te dar nada pronto. Porque se ela te der alguma coisa pronta, ela te tira aquilo que é o fundamento da própria filosofia moral, que é a sua liberdade de escolha, que estabeleceu Jesus lá atrás, na liberdade do ser humano, que busca no seu foro íntimo a sua maximização, a sua realização. É você que tem que escolher. Então os princípios estão lá, carregando, quase que como um barco, aquelas reflexões morais, que são do nível do conhecimento. Ali você conhece como são as coisas para você deliberar como devem ser as coisas e estabelecer os princípios éticos que estão lá. Aí você age como deve ser as coisas. Aí nós sambamos à vontade nisso aí. Um dos principais que eu acho que são... É só você perguntar para você mesmo. Pergunta para você mesmo assim, o que mais te dá fome como ser humano? É a música do Titãs. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Conhecimento. Você tem fome de conhecimento para... Olha aqui, a base disso tudo aí, vou cortar caminho, porque senão nós vamos ficar aqui e nós vamos chegar lá. A base é a justiça. Por isso que a lei pode ser reduzida, lei de justiça, amor e caridade. Olha que maravilha. Justiça, amor e caridade, por quê? Porque através da justiça você liga imediatamente a sua estruturação amorosa. E se você consegue chegar no amor, e aqui quando a gente fala de amor, é amor. Não é o que nós entendemos como amor. O que nós entendemos como amor, no máximo pode chegar à caridade, no máximo pode chegar à generosidade, no máximo pode chegar a uma cooperação e assim por diante. Ainda está no campo da ética. Nós aqui estamos falando o seguinte, o senso de justiça, é por isso que quase todo ser humano tem essa fome. A gente não pode perceber a injustiça, isso está tão simples, que há pouco tempo nós falamos aqui a respeito, isso está tão implícito dentro de nós, que há muito tempo nós sabemos disso, há muito tempo nós sabemos disso. Mas há tanto tempo que a gente sabe o que é justiça, o que é senso de justiça, que eu vou mostrar para vocês um filminho, quer ver? Carlos, bota o filme para nós. Bom, pessoal, esse vídeo é um experimento desse professor aí, o Franz de Waal. Ele é um professor de comportamento de primatas da Universidade de Emory, nos Estados Unidos.
Ele fez um experimento com 2 macacos prego, que são pagos de forma desigual. Os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. E eles não gostam muito do pepino. E aí esse experimento foi feito pelo cientista, né, para saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. O estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele, ele devolve a pedra e recebe como recompensa o alimento, né? Aí na imagem você pode ver o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva, né? Nessa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação deles. Ela deu a pedra, recebeu de volta, ganhou o pepino. Ela deu a pedra da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva, né? Aí ele viu que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho e ganha o pepino. Ela dá a pedra, ele devolve, o da direita, e ganha a uva. Agora o da esquerda. Ele pega a pedra, aí ele vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve e ganha o pepino. Ele nem come mais o pepino. Aí da direita ganha a uva, devolveu a pedra. A base do como viver a vida boa é a base da justiça, que brota lá no sentimento do ser humano. Isso é tão forte em nós, que nós já falamos a respeito disso aqui, ó. Isso é tão cruelmente forte em determinados momentos, que você não é capaz de viver. Você se irrita muito. A maioria das guerras são causadas por esse sentimento. Imagine você chegar numa praça, tem um banco de 4 lugares, e você está sozinho na praça. Onde que você se senta no banco? No meio. Eu também. Arreganho as pernas e boto o braço nos espaldar. Está escrito na minha testa, eu sou o dono do pedaço. Marcação territorial, animal. Mas, se eu sou uma pessoa lúcida, madura, sensata, que entende os princípios éticos, que entende o que é ser uma pessoa saudável, em termos relacionais, se apontar mais uma pessoa e se encaminhar na praça e vir para a direção do banco, o que é que eu tenho que fazer? É tácito, isso não está escrito em lugar nenhum. Uma pessoa de bom senso, ele pode escolher o lugar, qual lado que ele quer, mas ele já dividiu aqui na cabeça dele, justamente ele já dividiu. A metade da praça agora é dele, a metade é minha, a metade do banco é dele, então eu vou até na metade, e se ele for uma pessoa lúcida, sensata, saudável, com conhecimentos e princípios, onde que ele vai se sentar? Na outra ponta. Se porventura você, homem, sentado, escolhe o canto, e vem um homem, e senta bem coladinho com você, vocês estão rindo que vocês são preconceituosos. Mas o fato aqui ele invadiu o meu espaço, que já estava dividido por 2 aqui, ó. Eu não o conheço. Ele teria. Onde é que está escrito isso? Faça. E você vai perceber. A pessoa, se realmente isso acontecer, a pessoa dá uma olhada e tenta decodificar o discurso.
Que tipo de discurso é esse? Se for mulher, que tipo de discurso que é esse? Tem algo ali que você vai ficar em dúvida para saber o que significa aquilo. Porque o natural seria outra coisa. O problema nosso é exatamente esse aqui, ó. É que nós desenvolvemos no nosso cotidiano, os nossos conhecimentos, cada dia que passa, vão se tornando cada vez mais complexos esses tais princípios e valores e modos de agir. O que nos interessa é que a ética lida com comportamento, não resta a menor dúvida que a ética lida com comportamento, mas ela não lida como o que você faz na hora de agir. Ela está preocupada com como deve ser a ação que você vai tomar. E o que é moral? O que é moral é muito fácil, é só você começar a perceber. Você entra dentro do supermercado para fazer compra. Na hora que você chega lá no supermercado, você está sozinho, olha para um lado, olha para o outro. Não tem nada, não tem ninguém. Você está diante de uma barra de chocolate desse tamanho. Você olha a sua bolsa, sua pochete, a pochete do Jomar. Lembra da pochete do Jomar? Nossa, eu fiz isso para ele largar aquilo. Ele achava que aquilo era bonito. Gente do céu. Deu um trabalho para fazer ele abandonar a tal da pochete. Aí olha o tamanho da pochete, o tamanho da barra de chocolate, você pensa, não, é a conta. É dali para dentro da pochete. Mas você começa, não. Tem princípios aqui que norteiam a minha ação. E se tem princípios que norteiam a minha ação, eu escolho não roubar. É uma escolha. Olha aí o exercício do livre-arbítrio. Você está no olho do furacão do que é uma reflexão moral. Isso é um ato moral. Você ser capaz de fazer a escolha, pego ou não pego a barra de chocolate. Mas, no meio do caminho ali, você dá uma olhada para cá e aí vê uma câmera escrita embaixo: sorria, você está sendo filmado. Se lascou. Já não é mais um ato moral, porque você não escolheu. Agora você está agindo debaixo de uma vigilância. Deixou de ser um ato moral. Perceberam? Então, quando você for comprar uma roupa na lojinha do seu bairro, aí você assina a nota promissória. Quantas vezes você vai fazer? 3 vezes. E nunca mais volta para pagar. É uma escolha sua. É um ato moral. Você está em paz com a sua consciência ou não? O que tem de gente que não volta e fica clamando por honestidade, abaixa a corrupção, e não paga a lojinha da esquina. Isso me lembra Zygmunt Bauman, moral líquida, ajustada ao recipiente. Não, vamos ajustar. E aí a gente fica parecendo que hoje, na atualidade, né, a ética nas relações chegou a esse nível de compromisso. Você não pode mais determinar o que é que o indivíduo faz. Vocês têm que contratar, vão contratar.
professor Clóvis dá um exemplo que é fantástico. Você vai na balada, essa juventude está acostumada com isso, eu já passei da idade do peso. Mas essa juventude vai na balada, aí chega lá, olha para uma mocinha lá do outro lado, e se encanta com ela, e o olho cruza, e vai cruzando, e chega perto, e aí... É bem diferente do meu tempo. O meu tempo, nossa Senhora, o meu tempo, por isso que as relações do nosso tempo lá atrás eram duradouras, porque, menino do céu, para você conquistar uma pessoa, eu gastei um mês para segurar na mão da Ana, que é minha esposa. É por isso que eu estou há 35 anos, 36, não sei, foi de 79 para cá, faz a conta aí. Nossa, menina, mas para segurar na mão dela, eu tinha que turear ela o dia inteiro ali. Tinha que planejar maquiavelicamente o que é que você quer com o chaveco. Vai conseguir o resultado ou não? E aí eu chegava, suviava, encostava o dedinho no dedinho dela, ela, tirava a mãozinha, eu falei assim, ô bem, eu falei, não, está cedo. Quando você é obrigado a sublimar um desejo, obviamente essa sublimação do desejo permite a criação de um laço afetivo. Quanto mais você sublima um desejo, mais você cria o laço afetivo. Mais cria o laço afetivo. E aí, você vai subir na relação, no dia que você consegue pegar na mão, fala, não largue mais nunca. Agora, esses mocinhos de hoje, essas mocinhas de hoje, chegam na balada, na porta da balada, já beijei uns 10 hoje. Falei, nossa, é por isso que a hepatite tem de A a Z, né? E às vezes, como eu estava dizendo, fica aquele papo, você de cá e a mocinha de lá, e rola aquele olhar cruzado, e aí a pessoa vai chegando, olha o papo romântico que rola ali, véio. E aí? Dá passeio ou tá difícil? E a mocinha, já é. E o cara já passa a gravata, demorou. Está engastalhado pro resto da vida. A questão é o seguinte, eles começam a sair, tal, 2 meses depois que eles começam a sair por ali, um belo dia, a mocinha está andando e vê o rapaz na esquina, beijando na boca uma outra moça. Aí ela chega e fala, canalha. E fala, pera lá, canalha não, hein? Eu te prometi exclusividade? Não. Ou então você não pode me chamar de canalha. Você tem que estabelecer contratos. As nossas relações humanas, a ética das relações, chegou a esse nível. Então, a pessoa se acha no direito de condenar a ação do outro. Mas a mesma situação em outro aspecto. Os dois começam a namorar e aí a mocinha vira e faz coisas comigo. Tudo bem, você... na linguagem do professor, você é apetecível, tem um capital estético que vale a pena, então eu já vou te dizer o seguinte, a gente pode se encontrar, a gente pode se relacionar, tudo beleza e tal, coitado, mas só que o seguinte, sem exclusividade. Comigo não tem exclusividade, estou aberto às possibilidades. Se ele sair
encontrar ela beijando outra pessoa, ele tem o direito de fazer a mesma reclamação da outra lá? Não. Contratado, justo e contratado. Só que a doutrina espírita não trabalha nesse nível, nós não chegamos ainda nesse nível, nós ficamos com os princípios que são determinados e colocados para nós através de referências extraordinárias que nós temos. A maior delas já foi trabalhada aqui hoje, que é na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos: Deus deixou algum modelo, nos deu algum modelo, né, para servir de guia para nós aqui, para servir de referência na nossa ação? Olha para você ver como é que Kardec era. Ele queria o negócio pronto, ele queria ver, dá um jeito aí, dá uma receita. E os amigos espirituais, impecável, não, vê de Jesus. Por quê? Porque Jesus agiu por amor. Ele era o amor em ação. A ética de Jesus é: primeiro você. Eu abro mão de mim, eu abro mão da minha felicidade. Primeiro você. Até quem estava lhe batendo, ele olhava e falava: eu estou aqui para isso, para você ter o direito de errar contra mim, porque essa é a sua liberdade. Você que se assuma depois com as suas responsabilidades, mas eu estou aqui para lutar pelo seu direito de decidir a sua própria história. Não, eu estou aqui para lhe defender, mesmo você estando errado. Esse é o conceito de responsabilidade pessoal, livre-arbítrio, que são os princípios que são dados para nós. Então, quando os espíritos viram ver de Jesus, estava dizendo o seguinte: vocês têm a máxima referência que vocês já tiveram aqui nesse planeta de alguém que viveu 24 horas por dia o amor, ágape. E amor ágape é amor ao próximo. Eu me afasto para o outro ter projeção. Se o outro está em dores, eu chego e posso te ajudar. Deixa que eu alivie sua dor. Deixa que eu te ajude. Todos nós sabemos disso. Há pouco tempo fiz aqui numa palestra. Todo mundo sabe o que é amor ágape e pratica isso. Mais do que a gente imagina. Nós aqui não estamos acostumados a prestar atenção nisso. Quem é aqui que nunca teve uma criança internada num hospital, espetado remedinho para tudo enquanto é lado, respirando com dificuldade? Quem é aqui que é pai, que é mãe, não vai para trás da porta e faz aquela prece com nó na garganta, ardida, com o peito opresso, para que alguém esteja escutando, né? Não dá para trocar não, meu. Alivia ele, me põe lá no lugar. Isso é ágape. Mas como nós não damos conta de amar dessa forma, nós temos que nos contentar com atualizar as nossas potências, para falar em Aristóteles, as nossas virtudes, atualizar todas as nossas potências de sermos virtuosos na ética. E agir eticamente não é agir de forma amorosa, porque o amor não está no mundo da moral, não está no mundo da ética. O amor é além disso tudo. Quem age por amor não escolhe
Não há escolha no amor. Você ama. É por isso que às vezes você ama a pessoa que menos merece o seu amor. Porque se fosse escolha, você fala, eu vou escolher agora amar fulano. Vou lá e... não. Fica até lembrando da minha mãe, vai rezar, menina. Eu ia para a igreja. Não funcionou não, mas você não rezou com fé. Eu ia lá para a igreja, rezar. Também não funcionou não, mas você tem que rezar com força, meu filho. Eu mordia na língua. Eu acho que eu não entendia muito bem o que ela queria dizer com isso. Quem ama, ama e age por amor. Isso transcende moral, transcende ética. É por isso que nós precisamos da ética. Porque na ética, nós agimos como se Jesus amou incondicionalmente, ele apenas agiu por amor. Como nós não damos conta de agir por amor, então a gente age como se amasse. E agir como se amasse não é amor ainda. Pode ser generosidade, pode ser caridade, mas ainda não é amor, porque você escolhe. Eu vou fazer por generosidade. É uma escolha. Você tem escolha. Quem ama não escolhe. Quem ama, ama. Fim. Age por amor. Quem não ama, age como se. É por isso que os amigos espirituais dizem: vide Jesus. E se não der conta de fazer o que ele faz, imite-o. Faça dele o seu modelo. Faça dele a sua referência. Olha o que nós temos que aprender. Se alguém lhe bate numa face, ofereça a outra. Pouco dia eu publiquei no meu Facebook. Tem um Facebook lá que tem uns negócios lá que é, como dizia meu pai, que era um velho filósofo de roça. E ele diz lá: não há poder maior do que aquele que se atribui a quem consegue, quando recebe um tapa no rosto, oferece a outra face. Porque compreende, não aceita, compreende a fragilidade, a fraqueza, a impotência de quem tem necessidade de agredir. Pai, haja como se fosse Jesus. Se a gente conseguir entender isso, a gente entendeu o que é viver a ética. A gente entendeu. Não precisa ter medo. Basta a gente entender isso. Vai demorar? Eu creio que sim, porque nós habitamos um planeta de expiações e provas. E planeta de expiações e provas, por mais que a gente queira tapar o sol com a peneira, a questão 895 fica martelando na cabeça da gente. Por que a gente não progride rápido? Por causa do interesse pessoal.
E sabe onde é que dá a corroboração disso aí? Questão 785, que eu agora dou de presente para vocês, para a gente encerrar o nosso assunto. Questão 785, dever de casa. Qual o maior obstáculo para o progresso? Qual o maior obstáculo para o progresso? Respostinha simples. São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança. Nada barra o progresso intelectual, não. A referência aqui é progresso moral. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor às riquezas, às coisas temporárias, que por sua vez incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Olha para você ver, a própria ambição humana leva ele a chegar num patamar que faz ele ansiar pelo desenvolvimento moral. Então, pode sentar, de um jeito ou de outro a gente vai. Você só tem duas possibilidades: ou você vai, ou você vai. Arrastado ou não, você vai. Consciente ou não, doendo ou não, feliz ou não, você vai. É só prestar atenção. É preferível que você vá na moral. Sabe o que é ir na moral? Você escolhe, mesmo estando sozinho, sem câmera, com câmera, a minha escolha é: eu vou porque eu quero, porque eu sou responsável. Não, isso é progresso na moral. É assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e no próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, que é a felicidade que a gente experimenta quando fazemos o bem livre e conscientemente, sem precisar de aplauso de ninguém, estando sozinhos ou não, a gente é capaz de fazer a escolha. E isso é um treinamento, o grego adora essa palavra, exercício, treinamento. A virtude se conquista através do exercício. Isso é um treinamento tão forte que a gente faz como se amasse. E a coisa começa a se tornar um hábito. E esse hábito se transforma em algo que é espontâneo. De repente você faz e não sabe mais por que faz. Todo mundo percebe, menos você. Porque na hora que você se tornar humilde, a primeira condição para isso é você não saber que é humilde. Porque a virtude jamais pode saber de si. Se souber, já não é mais. Se você souber que é humilde, olha como eu sou humilde. Isso é orgulho. Uma coisa mata a outra. Entenderam? Eu espero que vocês façam isso. Se vocês então não me amam,
Vai uma dica. Haja como se me amasse. Eu já estou quase amando vocês. Falta só uma nainha para eu olhar para a carinha de vocês e falar: eu não dou conta de ficar em casa, eu tenho que ir lá, ver os rostinhos, ver a carinha, ver os olhinhos, ver a alegria, ver o sorriso. Isso me abraça, isso me faz feliz. Portanto, amo vocês, mesmo que seja como se. Tchau, gente, valeu, grande.